Olá, meu nome é Décio Taralo. Nós vamos falar nessa apresentação sobre um artigo envolvendo centros de distribuição, a otimização de pedidos por onda de picking, com base em tempo de packaging em um centro de distribuição para atendimento de varejo. O papel dos centros de distribuição é selecionar itens de pedidos para atender os clientes em suas demandas e fazer a composição desses itens em embalagens maiores, com a consolidação de todos ou subconjuntos dos itens desses pedidos. No caso de negócios em que os pedidos não contêm muitos itens, torna-se mais econômico que o operador de picking, que é o operador da coleta dos itens dentro do CD, faça essa seleção dos itens contemplando mais de um pedido, pois ele fará o caminho várias vezes ao longo de vários corredores de um centro de distribuição, que podem ser muito distantes e muito longos, e assim reduzir o seu tempo de picking selecionando itens do mesmo corredor, até mesmo do mesmo item para vários pedidos ao mesmo tempo. Normalmente, este operador trabalha com um equipamento de apoio para depositar os itens selecionados, enquanto faz esse roteiro de picking. Esse equipamento pode ser um pallet ou mesmo diversos carrinhos conectados, como se fosse um pequeno trem de vagões. O operador vai então depositando os itens conforme ele vai coletando em uma lista, baseado numa lista, por item, em sequência determinada pelo roteiro que foi estabelecido, de forma a minimizar o seu tempo de percurso. Após o término dessa lista, o operador de picking encaminhará os itens selecionados a uma linha de embalagem, que a gente chama de packaging, onde o operador dessa linha fará a seleção dos itens agora por pedido, embalando conjuntamente em caixas maiores. Para cada processo de embalagem, há um tempo diferente para a realização do tipo de serviço, sendo que os itens que seguem com a embalagem original levam menos tempo para serem trabalhados, talvez somente por etiquetagem ou preparação para embarque, e o que leva mais tempo são aqueles que o operador deve montar dentro da caixa e de forma especial para que aquele item, por exemplo, não sofra avaria, não sofra dano. Outro ponto importante aqui é a escolha do tamanho do lote de pedidos, que se fará a consolidação para a realização do picking em ondas. Se o conferente, o operador, fizer a escolha de pedidos com muitos itens diferentes, o tempo que ele vai levar para fazer o picking será muito maior e poderá gerar parada na linha de packaging devido à falta de itens para embalar. Se a lista de picking também for composta de pedidos com itens muito semelhantes, essa operação de picking seria muito rápida e dessa forma poderia conter mais pedidos para aproveitar o deslocamento do operador dentro do CD, limitada a capacidade de seu equipamento de coleta. O que envolve a produtividade do picking e packaging dentro de um CD? Geralmente, o picking ele é executado por um grupo de operadores especializados e o packaging por outro grupo em linhas de embalagem. Para que essa produtividade do CD não seja afetada, esses grupos devem operar de forma sincronizada, isso é, a linha de packaging deve ter sempre itens a serem embalados e a área de picking sempre deve ter pedidos a serem separados. Gargalos podem surgir se as atividades de picking forem mais velozes que packaging, gerando filas de itens a serem embalados. E no caso oposto, as linhas de packaging podem ficar ociosas, paradas, por falta de itens para embalar. A otimização da lista de picking poderá então reduzir o tempo de execução do picking e melhorar esse abastecimento das linhas de packaging, reduzindo os tempos de espera por itens, ou mesmo permitindo que o mesmo operador de picking abasteça mais de uma linha de packaging. Essa combinação de pedidos também está limitada às condições comerciais, às condições e regras do negócio, de forma que deve seguir o mais possível a ordem de chegada dos pedidos, com a flexibilidade de trocar essa ordem numa variação de horas ou dias da entrada do pedido. Então, normalmente, dentro das empresas, isso se trata de uma regra de serviço, em que se pretende atender os clientes dentro de um prazo máximo estabelecido. As funções de uma operação, de um centro de distribuição, são, de forma geral, e mais comumente encontradas, receber os seus produtos, conferir os produtos desses fornecedores,
armazená-los em estruturas próprias, como porta-pales ou estanterias, fazer a rota, então, da seleção desses itens conforme os pedidos que vão chegando, embalá-los e carregá-los nos veículos para distribuição. Essa atividade de seleção de itens para formar os pedidos, que a gente está chamando de picking, é a mais custosa e a que leva mais tempo num centro de distribuição. Autores citam que os custos das operações de um CD, a parte de picking corresponde a 50% a 70% dos custos totais. Então, a atividade de picking, que é essa seleção, tem um custo alto porque necessita de recursos humanos treinados, longos percursos de busca dos materiais, claro que isso quanto maior o centro de distribuição, preparação dos equipamentos de seleção, parar nos locais, identificar quais produtos deverão ser coletados, fazer a contagem e guardá-los nos equipamentos de movimentação e continuar com ele, fazendo uma infinidade de itens na sequência. Um dos fatores que mais reflete no custo, né, do picking é o método no qual os pedidos são agrupados e associados aos conferentes ou os operadores que fazem o picking. Os principais fatores que afetam esse desempenho do picking são o layout do armazém, como ele está distribuído, né, a forma como ele está montado, a estratégia de armazenagem, como a gente está distribuindo esses itens dentro do armazém, o modelo de rotas do picking, podem ser vários, de diversas formas, o método de zoneamento, de agrupamento de famílias ou itens, e o modelo de formação de lotes de picking, como eu faço para formar os lotes ideais de quantidade de itens a serem coletados na mesma sequência. Nesse caso, nesse último caso, é o problema da literatura que a gente chama de OBP, Order Batching Problem, que tem como foco otimizar os agrupamentos dos pedidos de forma a minimizar os caminhos percorridos para coletá-los no CD. Para um dado layout de armazenagem, uma estratégia pré-determinada de estocagem e rotas de coleta, no caso o zoneamento e a formação de lotes de coleta, são os dois principais fatores que influenciam o desempenho dos modelos de coleta de pedidos. Então, no caso que a gente está estudando nesse artigo, estamos avaliando a otimização desse agrupamento da carteira de pedidos através do conjunto dos lotes que vamos selecionar para aumentar o desempenho do picking. Focar para que essa combinação desses lotes de pedidos seja a melhor possível. Ao mesmo tempo, os itens selecionados serão direcionados para o processo de conferência e embalamento logo em seguida, conhecido como picking and sort. Cada família de item, então, tem um tempo médio de execução desse processo, e o tempo total do lote não deve ser inferior ao próximo lote de picking, evitando a parada do processo de embalamento, aguardando o próximo lote, bem como não deve ser tão longo que promova a formação de fila de lotes para serem executados. Há várias informações que a gente tem que selecionar para a busca do tamanho ótimo do lote de pedidos. A lista de pedidos numerados com os itens e as quantidades de cada item por pedido por data de entrada do pedido no CD. É uma quantidade que pode ser grande se a demanda desses pedidos e esses pedidos tiverem vários itens dentro do mesmo pedido. Nessa mesma lista, há o peso total de cada item, já calculado pela quantidade a ser coletada. Também são informadas as disposições dos itens nos corredores. Isso é muito importante, porque aí se fará a sequência dessa rota em que o operador vai fazer a seleção dos itens. E assim vão se marcar as distâncias e, por consequência, os tempos de picking dados por deslocamento dos corredores, tempo de localização do item e conferência dos códigos, e o tempo de coleta, mais a remoção desse item de dentro do pallet ou da prateleira e a alocação desse item nos equipamentos de movimentação. Para o deslocamento, são informados os parâmetros de velocidade de deslocamento de um operador de picking normal, tempo médio de localização e conferência do item na localização, tempo de coleta por quantidade de itens a serem coletados, mais o tempo de alocação dos itens nos equipamentos, também em função dessa quantidade de itens que estão sendo coletados. As distâncias percorridas serão informadas em tempo de execução e somados aos tempos de localização, coleta,
alocação, mais os deslocamentos finais até a linha de packaging. Os tempos totais de embalamento serão calculados pelas combinações de itens e deverão ser somados para avaliar o tempo total da linha. Então, temos uma formulação baseada em todos esses critérios que foram colocados aqui, que começa com uma função objetivo. Essa função objetivo busca minimizar a somatória das diferenças absolutas de tempo total do picking, coleta mais deslocamento, menos o tempo total de empacotamento. Ou seja, deixar com que isso, como é um módulo, como é um valor absoluto, tenda a zero. Está sujeito a várias restrições. Aquelas que especificam a distância de um local para ele mesmo, que é zero, que garantam que se o pedido está no lote, o item do pedido deverá ser visitado, está no lote a ser trabalhado. A restrição que garante que cada pedido está associado a apenas um lote, não pode ser distribuído aquele pedido em vários lotes. A capacidade de quantidade de itens no pallet por equipamento de coleta, e isso é um fator muito importante, que a gente chama de R. O tempo de coleta, que é um valor variável para o produto, nessa relação de segundos por unidade coletada. O tempo inicial do embalamento, o tempo de embalamento do lote rodado, os tempos de packaging são dados pela quantidade dos itens dos pedidos do lote, pelo tempo específico de embalamento de cada SKU, o tempo do deslocamento dos equipamentos, fazendo a coleta do ponto de cada SKU do lote específico para o próximo e assim por diante, e a declaração total de variáveis que estão aí embaixo. Então, notou-se que no algoritmo, o fator R, que é o fator de capacidade máxima de itens que podem ser alocados no equipamento de coleta, ele é muito importante e ele é decisivo na análise e na otimização. Se ele for muito pequeno, inferior, por exemplo, à maior quantidade de qualquer item, não há como alocar qualquer pedido e as condições de restrição não serão atendidas. O problema se tornará, então, infactível. Essa sensibilidade foi testada várias vezes e representa de forma eficiente a questão que se vê na prática. Um equipamento muito pequeno vai limitar muito a capacidade de formação de lote de qualquer lista de picking. Na prática, então, o operador faz a coleta de uma parcela dos itens e desloca até um ponto de consolidação. Por exemplo, se ele tiver com um pallet, puxando um pallet ou puxando um carrinho, ele vai fazendo essa coleta e a partir do momento que esse equipamento atinge a sua capacidade máxima, ele é deslocado até uma área que fica aguardando e o operador seleciona outro equipamento complementar para continuar o processo, o que faz com que ele perca tempo, haja uma redução da produtividade dele. O ideal é que, com base no tamanho do carrinho, no tamanho da embalagem ou do equipamento, se faça a medição também do tamanho do lote que pode ser coletado. Esse é o que ocorre geralmente na prática. Então, a definição dessa quantidade a ser separada hoje, na maior parte dos centros de distribuição, é muito empírica e está relacionada indiretamente com a capacidade do equipamento, os tempos de turno de trabalho, por exemplo, os horários de atendimento dos pedidos, as esperas que estão ocorrendo nas linhas de embalagem, a priorização dos pedidos para determinadas regiões geográficas, ou transportes urgentes, ou demandas urgentes, que também podem estar sendo selecionadas. E dentro de um centro de distribuição muito grande, você terá múltiplos profissionais trabalhando na área de picking, múltiplas saídas de checkout de embalagem. Então, isso também acaba sendo redistribuído de uma forma a compensar um pouco qualquer tipo de gap, tanto de ruptura de falta de produto para embalar, como de excesso em determinadas linhas. Os resultados desse trabalho, então, surgiram através dessa tabela. Utilizamos o solver Gurobi com a formulação que foi apresentada e identificou-se que há um tempo de processamento desses lotes conforme a quantidade de pedidos que são analisados como um conjunto formador de lotes. Então, para 10 pedidos, o tempo de processamento é muito rápido, abaixo de 1 segundo. Para 20 pedidos também, mas para 40 pedidos já atinge 1,22 segundos o tempo de processamento.
ou seja, as múltiplas combinações desses 40 pedidos, olhando todo o impacto sucessivo das embalagens que vão ter que ser feitas e essas combinações. Para 80 pedidos, nós já temos 8 segundos, para 160 pedidos, 128 segundos, 320 pedidos, 1.024 segundos, caminhando até 1.280 pedidos, nós teremos aí 9 horas de processamento. Isso conclui-se o seguinte, que não é possível trabalhar com uma quantidade muito grande de pedidos, porque levaria muito tempo para se obter uma resposta adequada nessa formalização de equivaler ao tempo de picking com o tempo de embalamento. Portanto, necessário se pensar numa meta heurística, em um artigo complementar, para que se possa reduzir esse prazo. Um prazo ideal hoje, máximo, que poderia ocorrer dentro de uma operação, seriam de alguns minutos, em que 10, 15 minutos que esse processo poderia estar rodando para poder fazer essa distribuição. Em muitos centros de distribuição, realmente existe uma quantidade grande de pedidos, na casa de milhares, dezenas de milhares de pedidos diariamente. E realmente podem necessitar de uma operação de equivalência, de redistribuição desses lotes da melhor forma possível. E aqui concluímos o nosso trabalho, apresentando as referências bibliográficas que foram escolhidas para o desenvolvimento desse artigo. Muito obrigado.